Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa noite. tudo Tudo bem? bem? Bernardo já está aqui acompanhando a live do nosso grupo. Que legal. Você está conseguindo me ouvir bem? Eu tô, e tu me ouve? Sim. Bom, pessoal, boa noite. Eu e a Ana, nós somos pesquisadoras, né, do grupo Visual. Vocês já devem ter acompanhado aí a maioria a live que aconteceu, né, na terça-feira, do Caio e do Bernardo, né, que foi apresentado mais um pouquinho mais aí sobre o grupo, mas em resumo, a intenção dessa pesquisa é a gente justamente tentar entender e compreender melhor qual que é a visão dos magistrados, né, com a utilização desses elementos visuais aí no meio jurídico. Para quem não me conhece, meu nome é Betânia, sou advogada, atuo nos estados de Minas e São Paulo. Eu sou pós-graduada em Ciências Criminais e sou pós-graduanda em Direito das Mulheres. E essa intenção de hoje, da gente conversar um pouquinho sobre visual law e acesso à justiça, é muito interessante, principalmente porque eu já tenho estudado um pouco sobre essa temática, né, de acesso à justiça voltada para mulheres, principalmente mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, tenho estudado também o Visual Law, Legal Design e alguns cursos que eu tenho feito recente, e achei muito interessante essa proposta da Ana, da gente conversar um pouquinho sobre isso. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Ana Regina Antoneto Dotto. Eu moro no Rio Grande do Sul. Atuo aqui basicamente na região da Serra, mas em Porto Alegre também, em todo o estado, na verdade, fora também. Sou juíza leiga também. Tenho pós-graduações, enfim. E a gente pensou nesse material, assim, até a gente conversou bastante hoje de tarde, a gente fez juntas o material, e eu vou começar contextualizando e a Betânia depois vai trazer toda a teoria, que ela é expert aí no acesso à justiça. E eu fiquei bem feliz porque eu propus o tema e aí ela me veio e me disse, não, estou fazendo um mestrado nisso. Eu disse, gente, vai me dar aula, né? E foi muito legal a troca de informações, enfim. É, e quero agradecer também a oportunidade, parabenizar também o Bernardo de novo pela iniciativa do grupo, que é muito legal, e a troca Sim. que a gente está tendo está sendo muito legal. E então acho que eu vou começar a falar um pouquinho do visual law, assim, neste contexto de acesso à justiça. Eu sempre utilizei, há muito tempo eu utilizo, sempre, mas eu não sabia que tinha esse nome, né, do visual law. Eu sempre procurei ser mais visual, né, até porque eu sempre gostei desse tipo de coisa. Mas agora, eu tendo mais material, enfim, me aprofundando no tema e sabendo que existe, né, que existe essa teoria, enfim, né, eu fui estudar, inclusive, sobre a user experience, que tanto falam agora. E o que que é? No âmbito do direito, a gente tem que entender que um dos usuários é o cliente, é o nosso cliente. E nesse contexto, a gente tem que lembrar que as soluções, elas deveriam, ou se puderem, ser pensadas tendo como o usuário no centro, né? E por que isso? Porque eu tenho que levar em consideração que nem todo mundo recebe a informação jurídica da mesma forma. A gente sabe que o juiz entende, o outro advogado entende, mas será que o cliente ele entende efetivamente? Será que ele consegue entender aquele contrato, aquele direito que ele tem, ao ponto dele conseguir explicar para alguém? E será que ele entendendo de forma mais efetiva, será que ele não consegue exercer o poder de escolha dele mais satisfatoriamente? Será que se ele não entende a amplitude daquele direito, se a gente usa juridiquês, por exemplo,
ele efetivamente consegue dizer, eu quero assinar esse contrato, ou eu entendi a minha obrigação. E será que não seria melhor a gente facilitar isso? Será que isso não evitaria judicializações? Será que isso não... Né? Isso tudo eu estou conjecturando para a gente entender o contexto. Uma situação neste contexto que eu estava refletindo é que antigamente os advogados utilizavam a máquina de escrever. E as petições, enfim, os documentos jurídicos, eles eram muito mais sucintos, mas eram só lineares. Hoje em dia, a gente tem um computador já há muito tempo e a gente tem o Ctrl+C e o Ctrl+V. Então, as peças e, enfim, até os contratos, eles são muito mais extensos, mas continuam de forma linear, né? E por que isso? Por que a gente não pode utilizar os recursos e tornar aquilo mais visual, né? Porque isso tudo para a gente refletir, né? Mas também nesse ponto eu acho importante a gente falar que tornar visual não é simplesmente colocar imagens, deixar mais bonito. É, na verdade, a gente tornar aquilo mais entendível, mais objetivo, mais claro. Tem uma citação no material da Anna Holtz, que é advogada e também é designer, que eu achei bem legal, que é uma citação do Ben Schneiderman, que é um professor de ciência da computação da Universidade de Maryland, que ele diz assim: o propósito da visualização são os insights, não as imagens. E isso é bem legal a gente pensar. O que daquela imagem ou daquela forma mais visual vai sair. Não necessariamente a imagem bonitinha, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que falar que o nosso cérebro, ele gosta de imagens, né? E utilizando as imagens com símbolos, com esquemas, é impossível alguém dizer que a gente não vai deixar mais clara a informação. Ela fica mais clara. E outra coisa que é importante falar, que um texto muito longo, só linear, sem uma quebra, nem que seja uma coisa, um espaçamento, ou uma imagem, ou um esquema, um infográfico, uma linha do tempo, só linear aquele texto, ele cansa o cérebro. E com o tempo a gente perde um pouco do raciocínio ou até da atenção. Só que se eu faço, por exemplo, uma cláusula, ou até numa petição, vamos dizer assim, e escrevo ali o que eu quero dizer e logo abaixo eu coloco alguma coisa que chama atenção ou até utilizo uma cor que seja legal, enfim. Além de eu dar esse break no cérebro, né? Talvez eu possa utilizar essa forma de entregar a informação para destacar uma questão que seja relevante ou que seja importante de ser compreendida, né? No âmbito judicial, assim, em petições, isso é muito claro, assim. E no âmbito extrajudicial, a gente vê muito também, por exemplo, quando tu vai prestar informações para o consumidor, né? Se tu coloca de forma clara quais são os direitos, sem aquelas letrinhas pequenininhas, ou até não precisa necessariamente ser escrevendo, pode ser com animação, com vídeos. Aquilo ali evita aquele campo aberto das interpretações que tanto chega no judiciário. E eu bem sei, porque eu sou juíza leiga, então, assim, no campo do consumidor, às vezes são umas coisas que de fato era só uma questão das pessoas efetivamente se entenderem, né? Outra questão no âmbito dos contratos efetivamente. Por que eu não posso ter uma linguagem mais acessível num contrato? A quem que isso interessa, né? Se eu tenho um contrato e eu escrevo ele de forma que a pessoa efetivamente entende o que ela está assinando, ao ponto daquilo que eu disse dela conseguir pegar aquele contrato, não só entender, mas explicar. Claro que eu não estou dizendo que ela vai conseguir falar das teorias jurídicas e tal, mas ela vai conseguir
explicar para alguém, sei lá, para a mãe dela, sair do escritório, vai lá e consegue dizer, olha, com esse contrato vai acontecer isso, 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 se acontecer isso, 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 entendi. Será que isso não evita muito e é uma forma de precaver, enfim, a judicialização? Será que se ela entende bem, ela tem muito menos chance de talvez desistir ou depois de dizer, ah, não entendi que era assim? Será que isso também não ajuda a não gerar aquele campo de desconfiança que tem em todo o contrato, por mais que a pessoa confie no advogado, por mais que sempre tem um certo nível de insegurança, porque a gente sabe que o ambiente jurídico ele é intimidador, ele é muitas vezes estressante e não deveria ser, né? Mesmo que sejam questões muito sérias, tu não precisa tratar isso de uma forma tão assim, né? Tão dramática. Eu vou citar um exemplo de uma compra e venda, por exemplo. A pessoa vai lá e compra um imóvel, é um momento muito feliz, isso eu noto muito lá no escritório. E aí ela conseguiu o preço que ela queria, era o imóvel que ela queria, e aí agora chegou a hora do contrato. Aí na hora do contrato, ela começa a ler aquele contrato, a maioria das pessoas nem imagina a quantidade de coisa que tem que ter no contrato para ela estar realmente bem protegida, mas para isso serve o advogado. Mas ela começa a ler aquele contrato, ela já não entende, e aí ela já começa a ficar insegura, e aí ela já não sabe, daí às vezes até começam os advogados, né, enfim, e aí tu tenta explicar para ela uma coisa e talvez ela já começa a desconfiar. Vou dar um exemplo de uma cláusula que sempre é perguntada. Em determinado momento lá do contrato diz assim, fulano responde pelos riscos da evicção. Por que a gente não pode escrever efetivamente o que a gente quer dizer? E aí, esses dias, conversando sobre Visual Law com uma amiga, ela disse, mas será que o juiz vai entender que a gente está, se chegar aí para o judiciário que a gente está falando de evicção, por exemplo? Eu disse, mas o que te impede de botar um título lá, mas efetivamente na cláusula escrever o que tu quer dizer, né? Ou aqueles contratos, por exemplo, que a gente começa assim, se acontecer tal coisa, vai acontecer o que está na cláusula tal. Daí tu vai ler a cláusula tal, ela diz que se aplica tal coisa da cláusula tal. Por que não Nossa, é faz horrível isso. É horrível para nós. E aí, ou até assim, em termos de o Até pagamento falando sobre será. essa questão de retomada de cláusulas, né? Só para complementar aqui, essa semana eu tive a oportunidade de fazer um curso da Lex Design Ah, que sobre legal. Visual Law, Legal Design, bem interessante. E uma das nossas tarefas essa semana foi analisar um contrato de prestação de serviço de honorários advocatícios. Horrível o contrato. Tem 2 páginas, mas você não entende nada que está lá, porque tem muita retomada de cláusula, a linguagem não é acessível. E assim, a gente foi colocando alguns pontos, né, em relação à estrutura, linguagem, tudo. E uma das coisas que a gente questionou ao analisar o contrato, a nossa equipe, é que justamente assim, você falou questão de confiar, né? Às vezes essa confiança no advogado não permite uma liberdade da parte questionar, por exemplo, Exato. Muito nossa, bem mas eu não lembrado. entendi isso aqui, porque fica naquela questão da confiança, né? Às vezes a pessoa também fica sem graça, porque de Tem muito perguntar e o isso. advogado achar que, É. sei lá, né, a pessoa não tem conhecimento. Então tem muito dessas coisas. A gente estava levantando esses pontos e acho que tem Não, muito muito bem disso lembrado. realmente. E é bem isso mesmo. E às vezes as pessoas saem, e eu vou dizer assim, até pessoas, que a gente atende muita gente que mais humilde, enfim, a gente tem bastante a parte rural aqui em Gramado, na região, e é exatamente isso que tu falaste, assim, a gente sente às vezes que eles ficam intimidados, assim, sabe? Eu sempre procuro falar de um jeito, e também eu tenho um jeito engraçado, daí já falo, né, tento, assim, que as pessoas visualizem, daí, sabe? Até para deixar aquilo mais leve, mas eu noto realmente isso, eles ficam, assim, com medo de perguntar, porque acham que vai nos ofender, na verdade, né? E essa questão da retomada de cláusula é um horror pra gente, operadores do direito. Tu imagina para quem não é do direito, né? Então isso é uma coisa bem interessante de se falar. E a outra questão também, assim, que no judiciário também eu tenho visto os juízes escreverem de forma mais clara,
né? Embora a nossa pesquisa aí vá fazer ali um levantamento de como é que é a aceitabilidade no judiciário, mas eu tenho visto, esses dias eu vi, até coloquei lá no nosso material uma, um trecho de uma sentença do TRT4 que o juiz escreveu assim como a gente fala. Ele estava falando do direito e perfeito, eu acho que é exatamente isso, porque para nós também às vezes é difícil de chegar para o cliente e dizer, ó, aconteceu isso, isso, isso. Ele vai ler, ele não entende nada, ele tem que efetivamente confiar no advogado. E então, assim, é bem importante que se entenda, né? Outra coisa que é legal falar é que, assim, tudo isso que a gente fala e sobre visual law, é importante que não se confunda a simplificação e até a democratização da forma de entrega da informação jurídica com a simplificação do direito. Né? A gente não pode abandonar não só as teorias, porque tudo isso não adianta, é do direito e a gente tem que continuar, mas é importante que a entrega da informação jurídica ela seja mais focada no usuário, seja mais clara e objetiva, e é nesse contexto que a conclusão que a gente chega é que o visual law, o legal design, enfim, de fato é uma ferramenta poderosa de acesso à justiça. Que daí agora a minha colega vai nos dar uma aula. Imagina. Sim, tô estudando, né? É um tema que eu acho que é muito interessante, porque o acesso à justiça ele é um direito social, né, garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, e ele nada mais é do que o direito a uma tutela mesmo, né, jurisdicional. Então, essa resposta por parte do poder judiciário, né? E ele surge, esses estudos de acesso à justiça, né, começou com o Gart, o Capelletti, lá na década de 70, 80, e é uma forma de, com a solução de conflitos por meio dos métodos alternativos, o Capelletti traz aí na terceira onda, né, essa forma alternativa de resolução de conflitos por meio da mediação, da conciliação. Então, o acesso à justiça por meio desses novos métodos de resolução de conflitos acaba ficando mais garantido, né? Assim, é uma forma mais consensual, mais, digamos assim, acessível também para as partes, né? E o que a gente vê hoje, olhando para o judiciário, é que a gente tem um número imenso de demandas, né? E acaba que os juízes não conseguem atender tudo isso. Então, por isso é extremamente importante tudo aquilo que você já falou, né? Da importância da gente simplificar, por exemplo, contratos, né? Deixar esses negócios jurídicos mais claros, para que a gente evite a judicialização dos conflitos. Sim. Isso é extremamente importante. Em pesquisas realizadas pelo CNJ, a gente vê aí a Justiça em Números, né, que é uma pesquisa que o CNJ realiza todo ano, que são colocados alguns números, né, de demandas judiciais. Dentre essas demandas, qual o percentual de demandas que foram resolvidas. Só que o que a gente observa nesses dados é que não há, por exemplo, raça, gênero e classe nesse levantamento. Então, será que realmente todas as pessoas estão tendo acesso à justiça, né? O Boaventura de Souza Santos, ele traz uma ideia muito, muito interessante, uma reflexão sobre a igualdade material, né? No que se refere ao acesso à justiça. A ideia dele é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua igualdade. Essa frase às vezes é um pouquinho difícil, né, quando a gente lê, mas é para a gente entender justamente que a gente precisa respeitar as diferenças de cada um, né? E as pessoas não estão todas num patamar de igualdade. Então, por isso, é justamente essa ideia de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, respeitando sempre essas diferenças, né? Porque quando a gente fala de acesso à justiça, a gente tem que pensar nessa representatividade de todos e nessa paridade de armas, nessa igualdade de armas entre as partes, entre todos os litigantes.
Mas o que a gente acaba ainda observando, que foi uma reflexão que foi feita por Gart, assim, há bastante tempo atrás, né, lá nos Estados Unidos, mas que a gente ainda vê muito presente hoje quando a gente olha para o judiciário, né, para os conflitos que estão tramitando ali no poder judiciário, é que a gente tem os litigantes habituais, né, os jogadores habituais que a gente chama. Então acaba acontecendo que sempre aquelas mesmas pessoas, aquelas mesmas partes estão ali demandando no poder judiciário. E às vezes quem realmente precisa não consegue ter acesso. Por exemplo, os bancos estão sempre ali litigando, né? A fazenda pública, por exemplo, com cobrança de IPTU e demais impostos, né? No processo criminal, o promotor de justiça. E uma reflexão importante que eu fiz numa análise sobre acesso à justiça recentemente foi sobre a questão no processo criminal, a gente tem o promotor de justiça como litigante habitual, né? Só que quando a gente olha para os litigantes eventuais, a gente acaba vendo que sempre se repetem, por exemplo, pobres, negros. Então, eles acabam tendo acesso à justiça de uma forma reversa, né? Digamos assim. Eles não conseguem, por exemplo, ser demandantes, eles acabam sendo demandados, né? Digamos assim, em ações criminais e tudo. E quando a gente observa números, há um número de condenação muito grande. O que a gente vê, por exemplo, o sistema prisional brasileiro, né? Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Então, por isso que é cada vez mais importante a gente, né, facilitar aí a relação entre as partes, né, através da utilização desses elementos visuais em contratos, na parte judicial também, para a gente poder conseguir explicar melhor. E falando sobre esses elementos visuais, eu tive um caso muito interessante, assim, que eu tive contato, e acabou que eu já ingressei no processo ao final dele, né? Então eu não tive a oportunidade de fazer essa defesa, mas foi algo que eu fiquei muito refletindo. E toda vez que eu falo com alguém sobre acesso, sobre visual law, eu sempre comento sobre esse caso, porque eu acho que se a gente tivesse utilizado, né, se o advogado à época tivesse utilizado os elementos corretos, a gente não tinha chegado até a audiência de instrução e julgamento, né? No caso, era uma moça que estava respondendo um processo por tráfico de drogas e ela morava nessas casas de tipo conjunto mesmo, era um portão único com várias casinhas dentro e as casas assim não tinham tranca, então era assim muito fácil o acesso por todo mundo. Foi localizada uma droga numa das casas que ela morava, assim, mas na verdade ela já nem morava mais, era a mãe que ficava ali com os irmãos. Ela teve uma discussão com o namorado e resolveu passar uns tempos na casa. E aí, naquele quarto, você conseguia encontrar roupa de homem, de mulher, então, assim, não era um espaço muito bem delimitado e realmente o acesso era muito fácil para todo mundo. Então, por exemplo, se a gente tivesse feito uma filmagem, né, disponibilizado nos autos por meio do QR Code, que é uma ferramenta que tem sido muito utilizada, Sim. e o juiz conseguisse, assim, ver a dinâmica ali do local dos fatos, era um caso de absolução sumária, porque era impossível comprovar a autoria, né? O espaço era utilizado ali por todo mundo. Então, por isso que eu falo que é extremamente importante a utilização desses elementos visuais. Você comentou, eu também gosto muito de utilizar na prática, também nunca tinha ouvido falar com esse nome, mas, por exemplo, Google Maps, quando eu vou fundamentar um pedido de transferência de preso, né, para demonstrar, por exemplo, o deslocamento da família para ir até a penitenciária. Então, eu gosto de usar muito o Google Maps, o Mapeia para poder demonstrar, por exemplo, o valor que aquela família gasta de combustível, de né, uma passagem de ônibus, alguma coisa assim. Então, eu sempre gostei muito de inserir, né, esses prints assim do Maps, de buscas, por exemplo, de uma notícia quando está tendo uma rebelião em determinada penitenciária e tudo, eu atuo mais na área criminal, por isso que eu estou dando esses exemplos. Sim. Mas eu acho que é extremamente importante para a gente ilustrar e para o juiz realmente conseguir, né, ver ali o que está acontecendo, qual que é o cenário, para facilitar, por exemplo, o deferimento de um pedido, né, que a gente faz em favor do nosso cliente. Tu sabe Então, que por isso que é muito interessante a utilização desses recursos. tu sabe que eu tenho assim a questão judicial
Eu tenho muitos e muitos casos de... Eu gosto muito de usar mapa mental. Eu tenho muito... Assim, recentemente eu tive um caso de uma... Até assim, primeiro falar uma coisa, tem muita gente que fala, e nesse contexto também de acesso à justiça, que a Bijoló é legal de utilizar porque os juízes não leem mais as coisas, né? Isso, e vejo muita gente falar isso me incomoda um pouco, porque, e acho às vezes até que é injusto, até por aquilo que eu falei, né? Que às vezes parte da gente também não ser tão prolixo, né? Eu sempre falo também que a Vigioló é uma forma de cooperação processual. Até ontem na live com o Bernardo eles falaram também, e de fato né? O juiz demora muito mais para entender as coisas porque a gente bota um monte de coisa na petição. Mas me incomoda um pouco porque eu sei que tem muito juiz que se pudesse, leria tudo. Às vezes é humanamente impossível ler tudo, né? Então, mas ok, é uma forma efetiva de entregar a informação. Eu tive eu também, tu falou que tem um caso, tu sempre fala Vijoló, tu sempre lembra de um caso. Eu tenho um caso no tribunal que foi muito interessante, que eu geralmente faço sustentação oral, converso com o desembargador e tal, e eu levei os memoriais e tinha um mapa mental dos memoriais. E aí eu achei muito engraçado, porque enquanto eu falava com o desembargador, ele pegou aquele mapa mental e começou a tirar um monte de cópia. Ele disse, posso tirar cópia? Eu disse, não, pode tirar, tá nos memoriais. Então aquilo, na verdade, porque era um resumão do processo, eu não sei para quem que ele ia dar, se ele ia dar no gabinete, né, enfim, porque os outros desembargadores tinham, né, tava nos autos, enfim, mas aquilo foi muito relevante para ele. Então, assim, como é efetivo tu entregar a informação de uma forma clara e objetiva, como eles gostam disso, né? Isso obra em favor do cliente e do próprio processo, né? Então, é uma coisa bem interessante, né? De ver, na verdade, né? Sim, com certeza. Você falou a respeito da questão dos memoriais, né? Eu me lembrei de um vídeo que até foi compartilhado lá no nosso grupo de pesquisa, né? De um ministro, eu não me lembro agora qual que é o nome Sim, dele, uhum, do STJ. ele falou, isso, eu não me lembro qual que é o nome do ministro especificamente, mas ele falou, memoriais no máximo 4 páginas, porque se passar disso, que ele ia ler só quando ele aposentasse, quando... Sim, o parecer de 80 páginas vou ler quando eu me aposentar. Exatamente. Mas E eu acho que a tem... ideia é essa, né? Não ser prolixo, né? Uma linguagem mais simples, não tem necessidade de você escrever assim tantas páginas, né? Falando sobre essa questão de acesso à justiça, eu escrevi um ensaio agora para, né? Comecei a rascunhar um ensaio para uma prova de processo seletivo de mestrado que eu vou prestar e mandei para uma professora de redação, amiga minha, né? E aí ela falou assim, Betânia, mas realmente tem necessidade de você escrever tudo isso? Porque eu acho que eu resumiria o seu texto em 1 página. Aí eu falei, nossa, aí é quando a gente começa a ver, né? Mas quando como nesse caso a intenção é um ensaio acadêmico, né? O texto é outro, né? A ideia é demonstrar mesmo argumento, fazer citação e tal, aí, né? Ok. Mas quando a gente fala de processo judicial, tendo em vista assim, o grande número de demandas, né? É humanamente impossível a gente querer gastar Sim, tantas páginas para explicar coisas que a gente, né, se a gente pudesse ser muito mais sintético e utilizar esses é. elementos e esses recursos que a gente tem aí hoje para facilitar, seria muito melhor. E de novo, repetir, não é simplificar o direito, não falar teorias, tem coisas que tu tem que escrever muito mesmo, que tem muita, mas da mesma forma tu pode ser muito objetivo, né? É, que nem lá no juizado, às vezes eu vejo assim, quando eu vou pegar lá algum caso, enfim, para analisar, às vezes numa petição numa página tem uma informação relevante, sabe? Não, assim, não tem porquê, né? Uhum, Acho que a gente, e aí, de novo, é uma forma de cooperação mesmo, né? Até a gente escrever esse monte de coisa até um desrespeito com quem vai ler, né? Então, porque às vezes também dá trabalho, né? Ser mais objetivo, né? Porque tu tem que escolher exatamente o que que tu vai colocar ali, né? O que que tu vai suprimir ou o que que tu vai, né? Então, às vezes é mais fácil pegar e botar tudo de uma vez só, né? Eu não sei se exatamente. tu vai, eu te atrapalhei um pouco ali. Eu não sei nem se vai dar tempo, eu não sei quanto tempo tá já. 6h30.
daquela citação aí do Jorge Miranda que eu acho bem legal falar. Sim, Vai, sim, continua. vou colocar. Então, falando justamente sobre alguns fatores, né, que impedem essa questão do acesso à justiça, a gente tem a concentração, por exemplo, dos tribunais e órgãos judiciais quase nas principais cidades, né? Não tem essa disponibilidade em regiões rurais e remotas, que é, na maioria das vezes, onde acontecem os conflitos, onde as pessoas precisavam que esses órgãos e esses locais estivessem, né? O tempo e o dinheiro necessário para acessá-las. Eu dei o exemplo, por exemplo, da transferência do preso, né? Que a gente vê que muitas famílias têm muita dificuldade para se deslocar e obter informações com a Defensoria Pública em razão do local que esses órgãos estão. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? E, além disso, a complexidade também, né, dos procedimentos e as barreiras físicas para aqueles que possuem deficiência. A falta também de acesso à orientação jurídica de qualidade, né? Além disso, também a deficiência nas qualidades do sistema de justiça. E quando a gente fala na complexidade dos procedimentos, esse descomplicar, né, usando tudo isso que a gente falou, essa questão dos elementos visuais, né, de uma linguagem menos prolixa, com mais juridiquês, né, que se faça assim mais inteligível, né, digamos assim, para quem está lendo, né, é extremamente importante. O Galanter, ele tem uma citação que eu acho muito legal, né, esse texto que eu estou utilizando aí para o meu ensaio, né, para o meu estudo, que fala que o sistema jurídico é tendenciosamente favorável a quem tem, e o afastamento entre o direito e a justiça não é casual. Ele favorece sistematicamente o rico e o poderoso. Então, essa questão dos litigantes habituais, né, que eu já coloquei anteriormente, Sim. e essa necessidade, né, da gente olhar para todos esses fatores que impedem o acesso à justiça, vão permitir justamente que não haja, né, esse favorecimento sistemático para o rico e para o poderoso, para o acesso à justiça, né? Agora trazendo aquela citação do Jorge Miranda que você colocou, que eu também achei muito interessante, ele diz que a primeira forma de defesa dos direitos é a que consiste no seu conhecimento. Só quem tem consciência dos seus direitos tem consciência das vantagens e dos bens que pode usufruir com o seu exercício ou com a sua efetivação, assim como das desvantagens e dos prejuízos que sofre por os não poder exercer ou efetivar ou por eles serem violados. Então, deixando assim de modo mais claro, né, a gente não pode esperar que a pessoa exerça satisfatoriamente o seu poder de escolha se ela não conhece ou não entende o que aquele direito representa, né, e quais as consequências daquilo. E voltando ainda no que a gente falou dos fatores que impedem o acesso à justiça, um deles é essa falta de acesso à orientação, né, jurídica de alta qualidade e essas deficiências na qualidade do sistema de justiça. Então, em razão dessa falta de orientação, né, dessas deficiências aí da qualidade do sistema, justamente as pessoas não têm noção, né, dos direitos que têm. Eu sou muito, assim, defensora, né, dessa oportunização, por exemplo, na educação básica, né, ensino fundamental, ensino médio, de levar o direito para as pessoas, né, das pessoas terem, assim, acesso ao básico, né, dos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição Federal, a questão do direito do consumidor, né, porque hoje as relações de consumo aumentaram muito, né, a gente vivencia isso o tempo todo. Então, as pessoas precisavam ter conhecimento sobre tudo isso, né, analisando aí essa citação do Jorge Miranda, que eu também achei, assim, muito interessante. Eu achei muito legal porque ele fala justamente do acesso à justiça como o direito à informação jurídica mesmo, né? Uhum. E a primeira vez que eu vi efetivamente essa expressão, e nesse contexto que tu estava falando, assim, do acesso a essa orientação qualificada e tal, eu fiquei pensando também que a missão do advogado não é só fazer defesa, não é só defender o direito, né? A gente tem uma missão também de pacificação social, de ser um instrumento de justiça, e isso muitas vezes é através da tradução do direito para as pessoas, né? Uhum. Fazê-las entenderem quais são efetivamente os direitos, enfim, e o Visual Law é uma ferramenta extremamente poderosa mesmo, né? A Soleânia Dias fez uma colocação aqui muito interessante, né, sobre a questão
do Visual Law, que ele tem o poder de beneficiar o acesso aos sistemas de justiça, bem como de saída também, uma vez que ele proporciona um melhor entendimento e celeridade na análise. E Muito bem, é realmente, assim, exatamente isso. não é exatamente isso. Eu E vou, nós, como operadores do direito, eu acho que a gente tem mais do que a obrigação, né, de levar exatamente, conteúdo informativo para as pessoas, né, uma coisa que eu sempre procuro fazer no meu perfil, gosto muito de produzir conteúdo jurídico, informativo, é pedir para as pessoas da minha família, que às vezes não têm conhecimento nenhum de direito, vai lá, dá uma olhada, vê se você está entendendo a coisa, o que eu estou querendo passar, eu estou sabendo perfeito. levar a informação de forma clara. Exatamente isso. As pessoas falam, se tu quer ver se tá legal, se tá bem visual, dá pra, sei lá, pra tua avó, pra tua tia, pra alguém que não tenha nenhum conhecimento, dá pra ela ler. Se ela entender, então tá ok, tá com visual ok. Ainda mais que o direito, assim, ele, em si, ele já é complicado até para nós operadores, né? E se a gente ficar dificultando muito, realmente quem utiliza dele, né, que são os usuários, aí os clientes, como você colocou anteriormente, eles não vão conseguir entender mesmo. Não, realmente. E cabe a nós também, né, essa facilitação, né? E eu vou falar daquela citação também do Eduardo Marinho, que eu achei muito legal. Embora não seja do direito, eu estava vendo esses dias no Instagram, e eu achei que tem tudo a ver, assim, sabe? Que tem, nesse contexto, assim, de tradução da informação, né? Ele diz assim, e tem também a ver com a mudança que a gente está propondo, né? No mundo jurídico, né? Não é mudar o mundo, não é fazer a diferença, é fazer diferente e, quem sabe, influenciar na volta. Não mudamos o mundo, participamos da mudança. A parada é escolher como participar. A língua acadêmica foi construída para servir de cerca para o conhecimento ficar restrito a uma minoria que vai administrar a massa. A função do acadêmico, em vez de sentir superioridade, é sentir responsabilidade. Ser responsável de levar o conhecimento. Então, eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? E tem muito a ver com o acesso à justiça, a informação clara do direito, para que as pessoas possam, de fato, exercer o poder de escolha. E a gente tem visto que o Visual é, de fato, uma ferramenta muito poderosa. Sim, com toda certeza. E o que a gente tem que lembrar sempre também, né, que nosso papel não é apenas a defesa, né? A gente tem que ser realmente um instrumento de acesso à justiça, traduzir o direito para a população, né? Permitir que as pessoas tenham a maior compreensão possível do direito para que seu poder de escolha seja efetivamente exercido, não porque ela se sente intimidada pelo advogado, porque ela tem vergonha de perguntar as coisas, né? A partir do momento em que ela entende e consegue, né, ter essa noção da importância daquele direito que ela possui, das consequências que ela tem, né, em razão disso, ela consegue realmente exercer esse poder de escolha com mais facilidade. E é legal falar também que, claro que não tá nesse contexto, né, mas não está no contexto da nossa live, mas a Visual também não é um bicho de sete cabeças, que todo mundo fica, o que é isso, né? Que coisa nova. E não é uma coisa complicada de se fazer, não precisa de grandes ferramentas, se faz muita coisa legal só no Word, no Excel. Foi bom você falar isso, né? Porque esses dias eu mandei esse contrato no curso que eu estava fazendo. Eu peguei e falei assim, gente, vou pegar esse contrato que tá horrível, uma bosta, deixa eu tentar dar uma melhorada nisso aqui. Aí eu abri o PowerPoint, peguei um contrato que eu já tinha assim começado a moldar para o meu avô, para um caso de locação de imóvel rural. E assim, fui pegando ali umas caixas de texto, alguma coisa que eu já tinha pronta, e fui mexendo aqui, dali, e consegui assim deixar ali assim um pouco mais claro, sabe? Então assim, usando PowerPoint, todo mundo tem PowerPoint instalado no computador, sabe? Faço Você muita vai coisa. montando ali as caixinhas, vai separando, insere ali os ícones, né, que tem a ver com aquela cláusula ali que você está expondo para justamente facilitar no momento de busca, né? A pessoa, eu quero encontrar qual parte desse contrato fala sobre valores. Volta ali,
aqui tem o cifrão, realmente vai falar alguma coisa sobre questão de valores, né? Então, Exatamente. tudo isso fica muito mais fácil, né? Exatamente. Não é deixar bonitinho, mas é chamar atenção para algumas coisas, né? E de fato, assim, tem muito programa gratuito. Tendo o PowerPoint, Word, o Excel, eu faço Google, e o muita coisa no Word e o Excel. Excel já É, ajuda muito. O Excel, né, para facilitar, por exemplo, a questão de tabelas. Teve um dos meninos que curso falou assim, eu sou louco das planilhas, né? Mas realmente tem hora que você precisa demonstrar ali numa tabelinha, numa planilha, né? Por exemplo, gastos, despesas, numa determinada ação de cobrança, né? Estou dando um exemplo aqui, mas é extremamente útil e necessário, né? A sim, utilização não. dessa Por ferramenta. exemplo, no Excel tu consegue fazer, inclusive, infográfico, tu consegue fazer linha do tempo, ele já vai te Pois é, montando. Eu uso bastante o MindJet, que também tu consegue gratuito. Ou enfim, né? E no Canvas também, que tem bastante coisa na linha gratuita lá, então é bem acessível o acesso a Visual também. bom, pessoal, eu acho que o que a gente tinha para trazer para vocês hoje sobre Visual Law e acesso à justiça era isso, né? Que a gente tinha se proposto aqui. Se alguém quiser fazer alguma observação, deixar algum questionamento antes da gente encerrar. E para quem não conseguiu acompanhar a live desde o começo, a gente está deixando salvo aqui, né, no Instagram do grupo. Vocês podem voltar e rever também. Quem quiser entrar em contato, trocar ideia, sempre eu até tirar dúvida ou dar Isso dicas. aí, estamos abertos. Meu É, Instagram é betania.dv e deixa aí o seu, Ana, para o o meu pessoal também. arroba Ana com dois N's, Chica com CH, Doto com dois T's. Chica é meu apelido, meu nome de guerra. Bom, Acho que mas eu acho que é isso, né? foi um prazer. Obrigada para quem veio. Espero que tenha Prazer, contribuído brigadão, alguma coisa. pessoal. Um beijo, tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite.